Bem, eu vou já começar, tipo, talvez de uma forma não tão educada, mas corrigindo o apresentador. Em vez de ser uma palestra, a gente vai fazer 5 Lightning Talks. Então, assim, é meio chato fazer um Lightning Talks, primeiramente para mim, porque eu sou meio prolixo. Eu mal consigo dar um bom dia sem gastar 1 minuto. Então, já fica um pouco mais complicado. E eu preferi, na verdade, ao adotar a palestra de não ser uma talk, ser 5 Lightning Talks, assim, todas baseadas em cima do NES, por conta de seguinte, são todos projetos, no final, acabam sendo todos projetos pessoais que eu acabo fazendo, que não tem, não posso dizer, nenhum intuito em ganhar dinheiro, nada, simplesmente coisas que eu faço para me divertir, e que eu acabo trocando conhecimento com outras pessoas da comunidade e tudo mais, não só da comunidade Python, mas de outras comunidades de desenvolvimento. E, se eu fosse fazer uma talk para cada um, demoraria 5 anos. Tipo assim, vamos fazer uma talk por ano. Daqui a 5 anos, vocês vão estar sabendo uma coisa que eu fiz hoje. Então, assim, então até não tem nem conteúdo tanto. O conteúdo maior acaba sendo o código, não o objetivo em si. E algumas coisas falar em assembly acaba sendo um pouco chato. E vocês vão ver o porquê. Vocês não vão conseguir tolerar assembly por mais de 5 minutos. Então, o problema é, a gente tem 5 vezes mais chance de dar tudo errado. O código não pode falhar uma vez, mas pode falhar 5 vezes mais. Então, como é que a gente começa? Vamos começar logo de cara com, todo mundo sempre me pergunta, o PyNES. Bem, agora eu vou precisar um pouquinho de ajuda. Primeiramente, são 5 Lightning Talks e ninguém contou o tempo, né? Eu acho ótimo. Vamos fazer de conta que está em 2 minutos. Alguém conta 3? Tá. Dá para o pessoal ler o... Ah, isso aqui é demais, pô. Em 5 minutos aumentar a fonte no terminal. Ctrl, Shift, mais. Caramba. Já é, pois é. Todo mundo sempre me pergunta, vem cá, como é que funciona o PyNES, o que é o PyNES, o que eu estou tentando fazer? Basicamente é compilar alguma coisa. Eu tenho alguns exemplos aqui mais ou menos já prontos, obviamente, né? Só para não parecer que alguma coisa foi gerada aqui na hora, então, tipo, não tem nenhuma saída aí. Compilar alguma coisa que está em Python, movingsprite.py, e, por favor, me dê o assembly dele gerado. Opa! Ah, não quero o movingsprite, quero o outro. O movingsprite não está sem um arquivo de caractere, na verdade. Eu tenho o Mario Py. Beleza, compilou. Você vê agora tem 2 arquivos do output que saíram, e a gente pode ver o que foi que ele, de fato, compilou. A gente tem um Mariozinho que anda e faz alguma coisa. Bem, é bom quando o cara que está no Lightning Talk levanta a placa e fala, falta 1 minuto. Mas, e no final das contas, o que é esse arquivo? Por que a gente está... Opa, não tem Mario, é output.asm. O que foi que ele... O que nós temos? Nós temos esse código em Python, que não é nem um pouco pythônico, é longe de ser tão pouco semântico ou adequado, e ele gera esse código em assembly. Falta 1 minuto, é isso? Ah, tá, obrigado. E no objetivo, já acaba, tipo, eu tentei fazer de uma forma mais idiomática possível para que o código gerado fosse o mais próximo. Na verdade, o código assembly gerado fosse mais próximo do que uma pessoa que programa realmente para a Nintendo faça o código. Então, a gente tem, como posso dizer, 2 trade-offs. Não só o código tentar ser o mais próximo possível pythônico, mas que ele seja também legível para alguém que faça o outro lado também. Tipo, mas o PyNES tem vários problemas. Primeiro, a instrução de branch é muito complexa, todas as funções são baseadas em templates, e é muito difícil estender ele. E isso é uma droga. E por isso que o PyNES 1.1 ele evoluiu tão pouco nos últimos, vamos dizer assim, anos. E eu tentei, nesse meio tempo, sempre melhorar e fazer com que outras partes da biblioteca melhorasse, a fim de eu conseguir ter uma melhor forma de tratar com ifs, scrolling e demais funções.
Bem, primeira Lightning Talk. Falta um contador, cara. Falta... Então, pronto. Tipo, a primeira Lightning Talk acabou, cara. Não explodiu. Pera aí, aplauso, né, gente? Tranquilo. Então, o quê? Valendo? Então tá, vamos pegar o segundo slide. É um nome bem apropriado para um slide. Kill the Baby. O que você faz quando você tem noção de um projeto, tem noção de onde você quer chegar e você tem um monte de código legado? Você começa do zero. Você sabe bem os objetivos, mas não necessariamente começar do zero, mas você conseguir extirpar algumas partes que estavam com problemas e outras partes você conseguir, de fato, separar. Então, o Kill the Baby, na verdade, foi um branch que existia no Pinez durante muito tempo e que hoje está se tornando a versão 0.2x. Quais são os objetivos dele? Não só ser mais fácil de manter, mas ser mais simples também para estender ele. Claro que, tecnicamente falando, melhor suporte para scrolling, mirroring e sprites. Mas o que seria o Pinez 2.x? O Pinez 2.x, na verdade, ele pegou o código original e separou em 4 bibliotecas. O código foi separado em 4 projetos, basicamente. Você tem um lexical e que fica melhor representado assim, na verdade. O Pinez, na verdade, ele tem 2 bibliotecas na qual ele depende, que é o lexical e o Nesasme. O lexical, basicamente, é um analisador léxico, bem simples de ser utilizado. E o Nesasme é um compilador baseado no Nesasme C, vamos dizer, eu fiz uma versão Python dele para fazer um assembly do 6502. Ele faz 6502 e ele sabe como montar o cartucho baseado no formato do Nesasme. E você tem agora um projeto chamado Pinez Standard Lib, que basicamente é uma biblioteca que estende, posso dizer, que o Pinez agora está estendendo. E só para você ter uma noção, vamos dizer assim, naquela função que a gente mostrou na Lightning Talk anterior, a gente tinha o def reset, que é uma função que estava no meio, e reparou que ele tinha duas chamadas da função vblank. Vblank traduzido para assembler, na verdade, ela acaba sendo essa função assembler que está à direita. Tá, não fica tão legal de você ler, mas, obviamente, transformando de Python para assembly, você acaba vendo que aquela função chamada vai se tornar aquilo. Mas como é que era internamente no Pinez? No 1.1 era esse treco aí, que tinha uma questão toda de templating e tudo mais. E um dos grandes problemas que dificultava a extensão do Pinez era exatamente a questão de templating. E no Pinez 2.x, a mesma função pode ser traduzida dessa forma. Bem, eu vou voltar um slide para você ver que tem um monte de string, um monte de template, um monte de coisa. E, no outro lado, só tem só operações booleanas e um monte de metaprogramação. Que eu consigo fazer as funções, chamar ela mesma e retornar aquele valor. E a única coisa que faz ele fazer isso é aquele decoradorzinho maroto ali em cima, chamado asmdef. Então, você consegue criar funções de alto nível, vamos dizer, bem específicas e relacionadas ao Nintendo, com poucas chamadas. Mas por que eu deveria aprender assembly? Primeiramente, porque é bem legal. Certo? Opa. Tentar mostrar aqui rapidinho, no próprio código do Pinez. Aguenta aí. Como é que está aí? Tá bom, obrigado. O negócio é tenso, né, rapaz? Eu não deveria ter mostrado aqui, devia ter mostrado já da Standard Library. É ótimo quando... Não. Você quer pegar o ponto e você pega o teclado, ele ajuda, ele dá uma coisa linda no meio do caminho, né? Então, bibliotecas que fica muito mais simples de você definir. Acredite, tem até help hoje em dia. Até a biblioteca para você chamar o Infinity Loop e tudo mais, fica mais simples nesse formato. Se eu pegar a do Pinez, que eu não vou saber agora qual foi o sublime que eu abri o Pinez, porque tem 30 sublimes aqui. Por que não, né, ter 30 sublimes? Como é que está o tempo? Então tá, me avisa na regressiva.
E uma coisa que ficou legal no PyNES novo, vamos dizer, se eu achar a biblioteca, é que todas as fixtures dele, eu trato 10, 9. Eu trato, por exemplo, o código gerado em Python, como é que seria, o que o PyNES gera intermediariamente e qual é o código gerado em ASME. Obrigado. Agora tem mais... Vamos lá, né? Já que você está aqui, faz favor. Qual é o seu nome? Valdir. Gente, palmas para o Valdir, por favor. Pode contar, né? Que jeito. Faz parte da Latin Talk e a gente... Onde é que está o terminal que eu abri, aquele Ivins? Não sei. Sumiu. Tem 30 terminais também, né? Para quê? Se usasse Temux, obrigado. Ajuda muito. Tá, agora, eu não lembro agora qual era, parece que eu ia pegar aqui agora. Porque tem várias aqui, né? Então, já que a gente está meio perdido já aqui, vamos pegar essa daqui, né? Aqui nós falamos de Assembly. Assembly é um 01, primeira classe. Pois é. Começando do início. É bom que a gente começa do início, a gente começa exatamente de onde a gente parou. Desse código que está aqui. Só que, em vez de pegar um código de assign, que seria um código simplesmente de atribuição, vamos pegar um código de matemática, certo? O velho 2 mais 2. Estão conseguindo ler? Cara, funciona no Sublime. No final das contas, o que o PyNES está fazendo, na verdade, ele está lendo isso daí usando o Abstract Syntax Tree do Python e utilizando o Syntax Transformation, ele está transformando esse código. Espera aí. Nesse código, que obviamente é um código intermediário. E esse código, quando executar, obviamente, ele gera esse assembly. Tá, primeiro, por que ele gera esse assembly? Vamos agora catar agora o terminal que estava o PyNES, isso. Parece que eu simplesmente fiz um import de biblioteca convencional. Correto? Mas, tipo, só importei uma biblioteca, tudo que tem... Opa, Ctrl Shift, mais. Massa. Parece que eu sempre deixo um import de biblioteca. Então, eu vou seguir o mesmo padrão lá que ele fez. Por exemplo, eu vou carregar na... Chamei o LDA mais 2. Ele falou, me deu uma instrução chamada LDA 2. Se eu mandar printar essa instrução, ele retorna já o que seria string que eu teria colocado. Então, isso aqui seria carregar 2 no acumulador. Tá, vamos carregar 2 no acumulador, depois vamos limpar o contador do carry e adicionar no acumulador, ou seja, com o valor que já está lá, vamos adicionar 2. Opa. Parece simplesmente um monte de operação convencional e a gente está pensando aqui, pô, como é que a gente faz uma biblioteca dessa? Acaba sendo bem simples, né? Mas eu acabei utilizando um hack chamado Method Wrapping. A gente está fazendo um wrapping em cima do método. E se você olhar o código do ASME, do PyNES, pessoas que me perdoem, primeiramente que você vai ver que, tipo, eu digo, eu redefino a chamada, fazendo um wrapping lá embaixo, e que eu redefino dando instâncias prontas em tempo de execução, trocando o tipo de registro à medida que eles são criados, utilizando a tabela de upcodes nativa do Nintendo. Ou seja, eu não tenho um ADC lá. Eu não tenho um CLC, eu simplesmente tenho a tabela original do Nintendo e, à medida que você vai chamando, ele fala, tem, então gera um registrador daquele ponto. Ele faz o getter set do name do model wrapper, ele está dando dinamicamente
as instruções que você precisa. Ou seja, tem 86 instruções, mas não tem 86 classes aqui. Só tem as que realmente precisam. Poderia utilizar import method, mas ele tem outros problemas em relação a isso. Bem, não vai dar para poder fazer um código direto com menos de 1 minuto, né? Quanto tempo tem? 24 segundos? Sério? Tá. Agora já é 20. Tá. O que dá para fazer com 24 segundos? Dá para, no máximo, trocar a cor do Mario. Em tempo de execução, um projeto que eu fiz, eu consigo chegar aqui. Por isso que a gente acaba... Obrigado. Tá. Vamos pegar a próxima, né? Não, só tem aba aqui que é importante, eu acho. Tá. Bem, para quem chegou agora, vocês chegaram no início da Lightning Talk. E para quem veio para uma talk, bem, só lamento, são Lightning Talks. Mas, bem, alguém sabe o que é Metal Blade no contexto de jogos? Não. Shame on you. Tá. O que a gente vai fazer agora é meio que uma brincadeira, e obviamente eu deixei quase um Lightning Talk inteiro para ele, porque dá sempre erro e a chance é que dê problema no meio da Lightning Talk. Então, o que a gente vai fazer é mexer na run de um jogo em tempo de execução. A gente deixou de compilar o jogo e vamos trabalhar em cima de emuladores, em cima de... basicamente, fazendo uma integração entre Lua, Python e utilizando um DP server intermediário para poder conseguir fazer os dois conversarem. Mas, tá. Valdir? Palmas para o Valdir de novo. Agora, por que a gente não fechou as abas? Porque tem alguma aba aqui que deve ser importante. Aqui, você que estava perdida, essa pode fechar. Tem um negócio chamado memória de peixe. Não lembro, cara. Tá. Por favor, terminal e FC1 na tela. Ai, corno. Tchau, você. Tchau, você. Como é que tá o tempo aí? Ah, tá tranquilo. Tá, se ligar o servidor fica fácil, né? Como é que tá? Não, cara. Tudo te resolve. Tá. O velho joguinho de Mario, correto? O que está acontecendo aqui, vou tentar botar numa tela maior aqui e deixar o jogo na frente. Aquele script Lua está enviando via UDP todos os dados, o script Python está pegando os dados de forma intermediária, está mandando via WebSocket e Socket.io para a página, e a página fica lendo os dados do jogo em si. Então, tudo que está acontecendo de fato no jogo está sendo convertido para aqueles valores ali em cima. Ou seja, tanto o score, as vidas e tudo mais que o Mario está acontecendo, de fato, eu estou passando para a página que está em cima, ou seja, eu estou conseguindo ler a RAM em tempo de execução do jogo. Nesse caso aqui, para nada. A gente poderia estar alterando o tempo do jogo, tornando o jogo, vamos dizer assim, obrigando a pessoa a ter que terminar a fase em menos de 100 segundos e tudo mais. Mas, tipo,
Basicamente, aqui é apenas um sistema de coleta de dados. Quanto tempo? 1:20. Mas agora vocês vão entender por que Metal Blade. Tipo, por que se joga Mega Man 2? Não. Você joga por conta da música e para pegar a arma chamada Metal Blade. Só isso. Primeira fase que você joga chama-se Metal Blade. Esquece todo o resto do jogo. Mas cara. É que de fato a parte mais divertida. O jogo podia até ser bom, mas Metal Blade... Não, o Metal Blade tem um jogo dentro do jogo ali. E eu consegui perder agora a aba que eu estava de novo. Vamos rodando por todas. E não achei ela, e a gente abre uma nova aba, que temos poucas abas. Vai dar certo. Sempre dá certo, cara. Sério? Você tá zoando, cara. Tá, não se preocupe não, a gente faz isso aqui, ó. A gente vai logo aqui, entra no jogo e ativa a Metal Blade. Então o que acontece? Agora eu já tenho a Metal Blade. Não preciso nem mais. Tá, qual... Foi o horário de verão, pô. Foi o horário de verão, né? Tá. Deu 1 minuto. Select OS. Só garantir que eu tenho no botão Select, que deveria ter apertado aqui. Ele deveria estar me dando o Metal Blade, cara. Será que eu parei o servidor Python que está enviando os dados? Bem, esse é aquelas horas que deu tilt. Ele está botando weapons 0. Então, literalmente, deu um tilt no meio da apresentação. Obrigado, primeira apresentação que falha. Uma ia falhar, cara. Uma de 5, né? Tá bom, quanto tempo tá aí? Faltam 7 minutos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é um Inception da apresentação de ontem. Que, tipo, a gente tem um... Ai. Bem, o que você faz quando você tem um compilador, você tem um monte de formas de você executar assembly, você fica tentando mexer com a memória RAM de um dispositivo, você tenta criar o seu próprio dispositivo. Então, Cifale está aqui na mão com, na verdade, o que seria uma CPU do 6502. E, tipo, como o tempo pode estourar antes do final da palestra, eu quero agradecer o Tatsumi Kamen. Quem estava ontem no auditório viu esses mesmos slides, vou falar um pouquinho diferente. O Iago e Eric, que a gente ficou hackeando, tipo, o dia todo, ontem. E o Cifale, que eu peguei o slide da versão errada, o Cifale que está aqui. Eu não tenho o nome dele. Ele virou o estagiário da gente, sabe? Ele e o Valdir, se não fossem eles, a gente não estava conseguindo avançar muito. Mas, basicamente, quando a gente está falando do processador do Nintendo, que é exatamente o centro onde está tudo acontecendo, se você pegar o esquema que eu estou fazendo no final, eu vou adiantar meio que já mostrando o último slide, se você pegar esse formato onde está aqui, você vê que ele muito se assemelha, entre aspas, com o formato onde está o processador, que, na verdade, você tem a CPU, a PPU conectada junto a ele, e dois multiplexadores de portas. Então, é basicamente o que eu estou fazendo na outra chamada, só que utilizando o Arduino como bridge. E como é que funciona o 6502? Vocês viram assembly um pouquinho, e toda instrução em assembly, na verdade, vai ser traduzida em um opcode. Esse opcode é passado para o processador, e no momento que ele é passado, o processador, na verdade, ele tenta utilizar uma bridge, algum mecanismo intermediário, para ele conseguir processar e conseguir endereçar e acessar o que se está se pedindo. No caso do 6502, na hora que ele inicia, ele pede uma instrução, ele pede um endereço, fala assim, ó, o endereço FFA ou FFF, depende muito bem de um ruído de sinal, ele pede, me dá o que está escrito aí. Tipo, é o boot do processador. Me dá o que está escrito aí.
É exatamente isso que ele inicia. É assim como ele inicia. Então, o que a gente vai ver aqui muito mais acaba sendo parecido com o Blinking LED do Arduino. A gente tem um processador, ele está mapeado aí o address bus, ligado junto com o sincronizador de clock, ou seja, o Arduino, o Raspberry Pi fica emitindo um clock falso para ele, para poder o contador de programa conseguir iniciar e a gente lê imediatamente em seguida o endereçamento, logo depois que a gente inicia o clock. Cada vez que o Cifale der um enter, é um pulso de clock, um pulso falso, óbvio, mas é um pulso de clock. A gente lê logo em seguida o endereçamento e vê o que é que ele está pedindo. Basicamente, por análise de sinal. Vamos lá. O que eu utilizei, na verdade, foram um monte de peças que o Tatsumi mandou para mim. Conectei nesse formato aqui. A primeira versão era assim, não tão bonita, mas bem mais difícil de debugar. E o que a gente vai ver é algo parecido com isso. Se fala, já mexeu no meu terminal, cara. Tá bom. Ou seja, agora o processador não está conectado, ele fica tentando ler, não tem nada na leitura, toda vez que ele está dando um clock falso. Assim que você conectar, ele vai ligar o processador, vai energizar ele. Aí, na hora que você der uns 2 pulsos, ele vai começar a emitir lá. O primeiro ele deve ser ruído, até ele emitir o FFF. Cadê você, Cifale? Você fez alguma coisa errada. Você queimou ali? Não. Pronto. Aquele FFA, na verdade, é o início do clock. Os outros anteriores foram ruídos causados, tipo, a gente não tentou zerar ele antes, e ele está tentando ler endereçamento que está falso. Bem, temos 4 minutos ainda. Primeiramente, tipo, eu vou meio que concluir essa apresentação. Obrigado, gente. Tá acabando o tempo, tipo, meio que fiz 5 Lightning Talks corridos, a gente acaba tendo pouco tempo para abrir perguntas, mas eu gostaria de dizer qual foi a minha experiência na Python Brasil em relação a, tipo, a gente passou os últimos 2 dias, eu, o Eric e o Iago, a gente passou, tem o Cifale também, o Sam estava aqui de fora também, veio para cá, a gente tentou hackear, fazer um monte de coisa, foi uma experiência bem legal durante o evento, principalmente nos tutoriais, tipo, tentar trazer isso para os próximos, eu acho que seria uma coisa bem legal, que tipo, foi bem divertido. Quem quiser colar no ano que vem, a gente vai tentar fazer algo parecido. Mas, perguntas? Tipo, todo mundo entendeu tudo, a gente começou... Obrigado. Cara, só vou fazer uma pergunta só a respeito do hardware. Como é que tu fez para conseguir essas peças do NES? Um amigo meu, na verdade, é o seguinte, o processador que a gente está utilizando, ele é similar ao 6502, ele não é exatamente o mesmo do Nintendo. Infelizmente, o mesmo do Nintendo é caríssimo, é mais de $100 um. Esse é um similar da Western, ele custa $3, ele é adicionalmente bem barato. Eu posso passar depois a especificação, mas ele custa $3 lá fora, tipo, custa uma fortuna trazer eles para cá. Na verdade, um amigo meu comprou lá no Japão e o Masanori trouxe para mim. Tipo, veio importado. Mas eu posso deixar... Eu estou tentando especificar ele todo, de forma que fique fácil. Quem quiser comprar as peças, dá para poder reproduzir. Por quê? Por que não? Tipo, alguém tinha que fazer isso, cara. Alguém tinha que fazer isso, não? Mais alguém tem perguntas? Maia, só me explica uma coisa. Aquele apresentação anterior que você Qual das? passa o Metal Blade pro Mega Man, Sim. você faz isso porque, tipo, todo o jogo tá na memória? Não, na verdade é o seguinte, tem um script Lua, Sim. que eu estou enviando dados para o servidor Redis, o Redis passa via UDP Socket para o script Lua e ele injeta na memória do emulador, tipo, o equivalente àquele endereçamento de RAM no emulador. Se você olhar no código do Mega Man, tipo, as pessoas todas já mapearam, muita gente já mapeou qual é o endereçamento que fica armazenado as armas no momento que você pega ela. Da mesma forma que eu consegui ler o de Mario, naquele caso eu estou só lendo, no caso do Mega Man eu estou escrevendo de volta na RAM.
Que era o que a gente estava tentando fazer ontem, de certo modo. No certo modo, a gente estava, na verdade, pegando o clock e só passando de volta o latch para ser para um intermediário, na verdade. Ainda não é nem... Sim, sim. A gente ia mandar um comando de volta. Pessoal, a gente está meio sem tempo. Quem tiver mais dúvidas pode conversar com o Guto no corredor, acredito. Vamos bater umas palmas aí para ele. Valeu. Gente, desculpa pelo formato. Não sei quem gostou.